Ei, gente, tô tentando colocar a Carol aqui na conversa. Só um minutinho. Minha primeira live. Não tem jeito, porque a Carol não tá online. Ah, apareceu. Ei! Consegui! Gente, como é que adiciona uma pessoa? Eu não tinha pensado nisso. Eu vou botar óculos pra combinar, peraí. Coloca aí. Tô achando muito psicodélico, olha isso. Peraí que eu também tenho, ó. Ring light. E aí, gente? Tem muita gente aí já, 15 pessoas. Que Tá. isso, cara? Pois é, muita gente acenando. Que isso? E já viu como passou de Curitiba? Pois é, tô aqui pensativa Ah, sobre as várias coisas que a gente viu lá, né? É, para começar, eu queria falar só que reforçar a intenção dessas lives. Já falei nos meus stories. A gente teve, eu e Carol, numa conferência em Curitiba para professores de inglês, há 2 semanas, mais ou menos. Um isso. pouquinho, né? E muita gente comeu essa mosca, não sabia que tinha essa conferência. Uhum. E ela foi muito grande, foi muito legal, foi para professores, foi por professores do Brasil, da Argentina, acho que Chile, Paraguai e Uruguai. É, Foram 5 países. Então, uma conferência latino-americana e um monte de gente não ficou sabendo. isso. Então, para ficar sabendo dessas conferências internacionais ou locais, tem uma associação de professores de inglês Isso. que chama Brass Soul. Tô escrevendo aqui nos comentários. Escreve aí para o pessoal. A gente tem eventos o ano inteiro em vários lugares do Brasil. Então, só ficar por dentro aí. Carol organiza aqui o capítulo de Belo Horizonte. Exatamente. Ai, como é que desce com isso aqui agora? Desce. Pessoas. Ok. Conseguiu aí? Então, Consegui é só agora. uma dica mesmo para todo mundo ficar por dentro. E como nem todo mundo aqui é professor de inglês, então a gente vai fazer essa live em português. A série, a sequência de lives que eu estou propondo é em português para mais gente poder se inteirar, né, sobre os assuntos. Aham. E aí, Oi, tem oi. a Carol. Ê! Carol, quem é você? Quem sou eu? Vamos lá. Eu sou a Carol Romano, sou de Belo Horizonte. Tá dando pra ver bem a cara? Eu não entendi muito bem Tá se. dando pra ver Tá. seu É, cabelo lindo. cabelo não. Então, eu sou Carol Romano, sou de Belo Horizonte. Eu me formei em letras pela UFMG em 2004 e dou aula há muitos anos, dou aula de inglês, também trabalho com artes. E já há alguns anos, há mais ou menos 9 anos, eu trabalho só com aula particular, consultoria em inglês, tradução, faço locução também, bilíngue. Então, eu sempre me interessei muito para além do ensino, de suas metodologias e tudo mais, o que tinha a ver com linguagens em geral, né? A linguagem enquanto idioma e também linguagens como mídias e como artes, né? Então, eu sempre. Quem tá aí, gente? Que lindo. Eu sempre Oi. me interessei muito. Eu sempre me interessei muito. Peraí, que virou aqui a câmera. Como faz? Ah, achei. Eu sempre me interessei muito por entender, assim, a comunicação, ET. A comunicação, como se diz aqui em Minas, como um todo, né? Que aspectos, então, a gente pode dominar um pouco mais ou conhecer um pouco mais para que a gente esteja melhor no planeta, né? Porque a gente pode aprender idiomas e dentro do nosso próprio idioma a gente também pode aprender formas de se comunicar, que tem a ver Sim. com palavra, tem a ver com a linguagem verbal e também com a linguagem não verbal, né? Então E tá, então essa é a Carol. você? Quem é você? A moça Ah, do... eu sou Jorge.
Também formada em letras pela UFMG. Na verdade, a minha formação é em alemão. Acho que pouca gente sabe disso. E Inveja. aí, ah, e aí depois eu me especializei em inglês. Fiz uma pós-graduação lá. Sou professora de inglês há 12 anos. Uhum, Também de alemão, francês, italiano há menos tempo, mas há bastante também. Sou uhum. dona da... Na verdade, Salinho sou eu, né? Tem gente que não sabe, acha que a Salinho é um monte de gente. E também me interesso muito por linguagens, de forma geral. Então, quando eu fui lá na sua talk, quando a gente se conheceu, né, na verdade, sabia E- que a gente tinha muito para compartilhar. exatamente. E você também trabalha com outras linguagens também nas artes, né, Johnny? Ah, sim, sim. Um hobby. Eu tenho uma banda, eu toco percussão, então é isso aí. We are Então, Salinha. Hashtag DLT Academy. We are Salinha. Lari, não fazia ideia. Pois é, Lari, olha a situação. eu não consigo ler as coisas que já passaram, não. Ah, consigo sim. De vez em quando a gente para, deixa eu te explicar. De vez em quando a gente para e aí lê a galera e volta. Eu não tô conseguindo acompanhar, falar e olhar para você e ler as coisas, mas aos poucos eu vou. Vinícius Soares, eu exijo que o senhor participe do Brasil na próxima edição. Não é negociável isso. Concordo, né? Para todo mundo que está aí assistindo. Marta também. A Isso. Marta foi uma das pessoas que deu ideia de a gente trocar essa ideia online sobre os assuntos da conferência. Ela não foi. Ah, não, gente, não pode. Não tem a menor condição. É bom que a gente Então só vamos lá. linda, olha só. English set, duas lindas, talentosas. É porque a gente só anda com você, amor. Bom, então, assim, Maravilhoso. vamos lá. Vamos ao nosso tópico. Comunicação não violenta. Comunicação O não que é isso? O que é isso? O que é isso e por que isso agora? Porque eu fiquei pensando, eu falei, é uma teoria, são técnicas, é um método, é uma abordagem da psicologia. Uhum. Não sei nem assim o termo para isso. Exatamente. A comunicação não violenta, ela é uma estratégia. Ela é uma forma através da qual a gente pode se expressar um pouco melhor e também não apenas se expressar verbalmente, mas regular um pouco a nossa escuta. A comunicação não violenta, ela também tem um pouco a ver com a forma com que a gente recebe as mensagens, não só o jeito que a gente emite essas mensagens. Então, atualmente, a comunicação não violenta tem sido muito usada, por exemplo, no ramo do direito, no que a gente chama de justiça restaurativa, a mediação de conflitos, a intermediação de interesses muito diferentes. Então, em vez de levar aquela situação já para um cenário litigioso, né? Existem, então, professores e pessoas do direito que estão se especializando em mediação de conflito. Então, o mediador, ele usa as técnicas, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre os passos, porque é algo organizado para que seja utilizado, que levam, então, a uma melhor escuta e a uma melhor conversa entre as pessoas. Até porque é difícil escutar de verdade, né? Eu fico pensando muito na comunicação. A gente pensa muito na comunicação como fala e como que a gente vai se expressar, mas a escuta eu acho que é uma parte bem interessante e talvez até mais difícil de colocar em prática. Uma escuta empática, né? Assim, que não seja só uma resposta ao que a gente está ouvindo automaticamente. Agora, eu estou te ouvindo, esperando a minha hora de falar. A gente fica esperando a hora de falar e já pensando em como responder. Isso. E isso é uma característica muito assim do português e das línguas latinas, se a gente puder fazer um paralelo aí com o nosso trabalho, né? São línguas de interrupção. É ok nos nossos idiomas a gente falar por cima do outro. E isso, às vezes, deixa de ser apenas uma característica daquela língua e passa a ser um problema. Porque as pessoas não se escutam de verdade, né? E por que isso agora? Você tocou nesse assunto, né? Por que ela está sendo
Tá tão na moda, todo mundo falando tanto de comunicação não violenta hoje. Também eu vi aqui que é conhecida como comunicação empática, tem um outro nome. Isso. Mas por que isso agora? Eu recentemente vi algo que diz que tem um fenômeno que diz o seguinte: quando a gente nunca ouviu falar em alguma coisa, aquilo não existe pra gente. Mas a partir do momento que eu ouvi falar a primeira vez, aquilo começa a aparecer. Então, será que de fato a comunicação não violenta está na moda? Ou é porque a gente tá ligada nisso e a gente começa a ver comunicação não violenta em todo lugar? Para quem está assistindo, quem lembrar o nome do fenômeno, é um sobrenome de alguém que descobriu. Quando você conhece uma coisa, você começa a ver aquilo. Escuta uma palavra, né, pela primeira vez e fica escutando. Isso. A Lari Azevedo. E eu que estou aqui ouvindo vocês e respondendo oralmente. Muito bem. E Academy. Escutar para entender, ao invés de escutar para responder. Perfeito. Exatamente. Não tá aparecendo para mim. Memória seletiva, isso aí. Minha gente. É isso aí. Então, por que a comunicação não violenta nesse momento? Eu, pessoalmente, conecto muito com duas coisas. Eu vou tentar lembrar das duas, porque eu sou uma pessoa muito organizada mentalmente. A primeira coisa é porque nós vivemos um momento de desconstrução de paradigmas. Então, a pós-modernidade, se é que a gente ainda pode se chamar de pós-modernos, ela é um lugar e um tempo de desconstrução. Então, ao longo da nossa história, e aí eu tô falando de séculos e séculos, a gente sempre se preocupou com um jeito certo de fazer as coisas. Um jeito certo de ser. Um jeito certo de estar. E esse jeito sempre foi muito definido por aquelas pessoas que estavam no poder. Então, algumas pessoas, políticas, socialmente, financeiramente, dominavam a forma correta de ser e dizer e agir. Né? Então, hoje nós vivemos um momento de desconstrução dessa forma de estar e de ver o mundo. E a outra coisa, olha, segundo ponto, que é organizada, eu sinto Tô que... vendo os pontinhos assim escritos na tela. A Fê tá comendo pipoca. Obrigada, Fê. That's a compliment. E aí, agora, o que a gente tem? A gente tem as interações virtuais, né? A internet traz pra gente... gente, só um minutinho. Márcia Cosme, minha primeira professora de inglês na vida. Ai, tá aí! Que lindo! Então, assim, a gente tá se relacionando muito através da internet. E a internet nos dá algumas liberdades para dizer coisas e para... A gente se coloca online de uma forma que a gente não faria offline. Então, as relações estão... Não é? De forma muito violenta. Por quê? A gente nunca teria esse comportamento não fosse a internet. Então, eu acredito que tem esse momento da desconstrução que a pós-modernidade nos traz. E também tem esse momento em que as relações estão muito pautadas pelo uso das redes sociais, por exemplo. E aí a gente se desvela de algumas máscaras que talvez fossem um pouco necessárias, né? Sim. Para a gente estar, assim, nas relações. E aí eu pergunto, se a comunicação não violenta é o que a gente está falando, o que seria, então, a comunicação violenta? Que foi a pergunta das suas stories, não foi? E eu recebi várias, assim, respostas que eu já imaginava, no sentido de uma violência mais explícita, mas na verdade é agressão, né? Perfeito. É gritar, é falar palavrão, é desrespeitar. E outras respostas foram um pouco mais sutis, assim, no sentido de não ter empatia com o interlocutor, ou interferir na opinião do outro sem realmente escutar. Eu não vou lembrar agora todas as respostas, mas quando a gente fala de violência, eu acho que a gente tem um estereótipo de violência, né? Sei lá, de uma coisa física e combate, e vou aqui xingar, vou discutir. Então, eu acho que é importante a gente definir o que é a violência na comunicação também, né? Perfeito. Porque, na verdade, o que eu gosto sempre de dizer é que a comunicação violenta, ela não é necessariamente comunicação... Comentário da Mari. Comunicação
violenta, eu de TPM. Pode ser também. Sobre escuta, recomendo O Palhaço e o Psicanalista, Marina. Bacana. É do Christian Dunker. Meus amigos me falaram sobre esse livro ontem. Ele é psicanalista, se eu não me engano. Me corrija aí se eu estiver errado. Então, já anotei. Então, o que acontece? Então, considera violência na comunicação. E o que a gente estava conversando, né, Joy? Que a comunicação violenta, ela pode ser uma comunicação em que um dos dois lados ou os dois lados não está sendo totalmente honesto. Uhum. Não é que a gente tem que ser honesto o tempo todo. Consigo mesmo, né? Consigo mesmo, com o outro, ou eu vou lançar de outros recursos para tentar passar a minha mensagem, mas eu vou dar esse caráter da violência. Por exemplo, tom de voz, ironia, passivo-agressivo, emojis imprecisos. Isso, às vezes a gente manda um emoji, né? Que a gente não sabe o que quer dizer, assim. Na outra pessoa causa uma impressão que você às vezes não queria passar, né? Essa é uma forma de comunicação violenta muito, muito moderna, muito chique, visual. Né? Mas eu fico pensando no limite do outro. O que para mim seria violento, a outra pessoa às vezes não consideraria. Isso tem essa diferença cultural também, não só de indivíduo, mas também de comunidades. O que é violento para um, o que é violento para outro. Perfeito. Mas acho que é importante só ressaltar que não tem necessariamente a ver com gritaria e palavrão, né? Que a violência tem limites aí bem sutis. Você consegue ler o que a Marta escreveu? A violência... A passiva é aquela que tem raiva na vítima. Camila, seria um tipo de reprogramação mental? Da comunicação não violenta, né? Mudar os padrões de comunicação que criamos até hoje. Eu escutei o Mamilos, o podcast do Mamilos, sobre a comunicação não violenta, e eles mencionam a diferença de sentimento de comunidade também. Então, assim, todo mundo vivia no mesmo lugar, se comunicava da mesma forma. Se chovia na minha cabeça, chovia na sua. Se você comeu arroz e feijão no almoço, eu também. Era tudo muito parecido. E hoje, a globalização e a polarização, até política, que o mundo está vivendo também, a gente tem que lidar com pessoas que têm opiniões completamente diferentes das nossas. Perfeito. Então, é uma mudança de paradigma, assim. Eu acho que exatamente o que ela falou. Cadê? Já sumiu. Isso, eu tô com ela aqui. E aí, o que acontece? Você falou isso e me remeteu a uma coisa que foi um dos pontos que eu queria falar, que é o seguinte. Quando a gente fala de empatia, é muito fácil a gente sentir empatia por uma outra pessoa que a gente perceba que esteja num lugar de desvantagem em relação a gente. Isso é muito sério. É muito fácil, eu olho para a pessoa, eu entendo, porque a gente julga, não é? Não é aquela história? Não julgar é tão impossível quanto impedir que as unhas cresçam. Então, eu olho para a pessoa, eu leio ela automaticamente, porque é isso que a gente faz, e eu tenho empatia se eu percebo que ela está em uma relação de desvantagem. Ela está numa situação de desvantagem com relação a mim. Pensa bem, por mais que aquela pessoa que votou diferente de você, que leva uma vida diferente de você, que se veste, que se comporta de um jeito que talvez não seja a sua forma, por mais esdrúxula, com 1000 aspas, que seja a dor daquela pessoa, que seja a demanda daquela pessoa, é uma demanda tão legítima e tão válida quanto a nossa. Então, isso é muito difícil. A empatia parece uma coisa muito bonita, hashtag empatia, porém, ter empatia por quem te causa repulsa é muito difícil. Sim. Nossa, super. Eu fico imaginando, quando estou em algum grupo de amigos que têm opiniões diferentes, é muito inevitável de eu notar alguma coisa e dar um mal-estar físico até, assim. É muito diferente trabalhar isso. Eu acho que a comunicação não violenta, né, essas técnicas, esse método que o Marshall criou, vem exatamente para ajudar a gente nisso, né? Porque é uma coisa talvez um pouco mais controlada do que a gente tem hoje. É uma forma de se comunicar um pouco mais controlada. Eu acho que funciona bem nesses ambientes de conflito.
Exatamente, porque o conflito, como eu acho que eu postei recentemente, o conflito ele é inevitável, o confronto não é? O confronto não é. Então, imagina quantas pessoas existem no mundo. Será que o mundo está girando em torno de mim? Né? É um processo de despersonalização, a comunicação não violenta. Daqui a pouco a gente vai ver os passos. Olha aqui, The LT Academy. Bem mais sutil que isso. E dizer o que o outro deve fazer. E criar julgamento de valor sobre as opiniões do outro. Então, em que medida eu não estou sendo vítima, com mil aspas, disso, e eu também não faço isso com o outro. Porque, na verdade, quando a gente entra nesse lugar do conflito, as conversas precisam ser educativas, no sentido de não só eu tentar dizer o que eu quero, mas também eu aprender por que aquela pessoa pensa diferente de mim. E é por isso que está todo mundo aí, não é? Em apuros, com o grupo de família, e WhatsApp, e comunicação truncada. Então, Até tem festa de Natal ano passado. olha aqui, ó, Fernanda. Fernanda Peixoto. Eu aprendi que a comunicação violenta vai além da violência dita. Perfeito, exatamente. Quando ultrapassa os limites do outro ou do próximo, sem haver empatia, há invasão. E onde há invasão, há violência. Até uma comunicação onde há uma diferença de poder entre os falantes. Perfeito. Marta, o autoconhecimento é uma ferramenta poderosa para incutir atitudes positivas onde haveria atitudes negativas. Exatamente. Teacher Márcia. Empatia é uma das maneiras de minimizar essa violência, que a cada dia é maior. Perfeito. Independente de quem a sinta, dor é dor. Esse é um ponto muito importante, porque a gente quer sempre se mirar pelo nosso parâmetro, né? E uma das pessoas que foram precursoras da comunicação não violenta foi Gandhi, né? Que foi um pacifista, um advogado. Então, isso soa até um pouco espiritual, no sentido de que vai além e sobre e para mais dessa diferença mundana, não é isso? Assim. Então, Gandhi não era um guru religioso, ele era um pacifista. E ele era um advogado, né? Mas... Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Orador. Sim, tô lendo aqui. Tô conseguindo ler. Tá sendo difícil concentrar na leitura e na fala ao mesmo tempo, gente. A gente passa para ler, depois volta. Para um pouquinho para ler, convém. A dor e a dificuldade só sabe quem a sente. E aos outros vale acolher, longe de qualquer julgamento. Isso me faz pensar também naquela competição de dor, né? Então eu tô aqui abrindo para você e aí você, não. Mas comigo aconteceu um negócio muito pior. Você tem noção do quanto foi pior, essa competição de dor. Então, voltando lá no início de que a gente escuta para responder e não para entender e não para acolher, ainda tem essa competição, essa necessidade de ter uma dor mais forte, mais profunda do que a do outro. Perfeito. Isso que você falou é muito poderoso, porque a gente faz isso mesmo. E como faz para ser um comunicador não violento? Dicas. Vamos fazer aqui, vamos mostrar os 4 passos LT Academy. Ai, dicas, assim, tô ansiosa por essa parte, Carol. Vou mostrar para vocês de onde que a gente está partindo. Tá com o seu livro aí, Joy? Sim. Tcharam! Gêmeos. Então, vou tossir. Sorry. O que acontece? Esse é o livro onde estão organizados os passos da comunicação não violenta. Então, o autor é o Marshall B. Rosenberg, ok? Ele foi um cara que estudou com Carl Rogers, da abordagem centrada na pessoa. Ele com Arun Gandhi, que é neto de Gandhi. E ele teve contato com muitas pessoas em situação de guerra. Ele trabalhou em campos de refugiados. Ele trabalhou em lugares em que ele atuava como mediador de conflitos. Então, partindo desse princípio de que todas as dores são legítimas, por mais bizarras que elas pareçam, ele começou, então, a sistematizar e criou 4 passos da comunicação não violenta. Então, vamos falar agora dos 4 passos, depois a gente vai derivando um pouquinho. A gente deve ter em torno aí de 50 minutos para lá.
Então, agora a gente deve estar na metade. E aí a gente já expõe isso agora. E o tempo que a gente tiver, a gente vai desenvolvendo os assuntos que aparecerem. Tudo bem? Beleza. Beleza. Então é o seguinte. Antes de tudo, eu quero deixar um aviso aqui, que é o seguinte. Eu não sou a rainha da comunicação não violenta. Ninguém é. Quando eu comecei a ler sobre comunicação não violenta, eu vim de um lugar de dificuldade. Eu vim de um lugar não de uau, eu sou ótima nisso e quero mostrar para as pessoas como ser como eu. Não é isso. Isso vem exatamente de uma dificuldade. Isso vem exatamente de uma investigação de como eu poderia me comunicar melhor. Sim. Combinado? É importante porque a gente se cobra muito, né? Nesse sentido. Lembrando que a gente, acho que todo mundo vem de um contexto em que se comunicar não envolvia se comunicar de uma forma não violenta. Então, a gente está num período de transição, de transformação, e eu vejo isso como uma ferramenta para meio que treinar a comunicação até ela ficar natural. Perfeito. Né? Igual quando a gente tem que tocar um instrumento, por exemplo. Eu fico aqui em casa fazendo exercício de baqueta e treinando, sei lá, subdivisões de notas. Mas quando eu vou para o palco, eu esqueço disso, porque já está automatizado. E quando você então, eu vejo assim. fica feliz também, não é isso? Oi, desculpa? Quando você treina, você fica feliz para você, não só para quem você vai tocar, certo? Sim, sim. Então, eu imagino que a comunicação seja assim também, né? Quando a gente vai tomando consciência do passo a passo, da técnica, como que ela funciona, um belo dia vai sair tudo lindo. É a esperança. E também é um jeito da gente treinar uma autocomunicação. Porque, em geral, nós somos muito cruéis conosco mesmo. Com nós mesmos. Conosco mesmo. Sim, autocompaixão. A gente é muito cruel com a gente mesmo. Vai ficar gravada? Não sei, vamos descobrir em breve. Vai ficar nas stories, Tainá. Tudo bem. Tem que saber como é que grava depois, não sei não, hein? Vou tentar. Então. Olha, lê o Vini aí, Joy. Cadê? Tá falando aqui. Eu escrevi alguma coisa, gente. Pera, desculpa. Vini, vocês notaram uma comunicação global? Sumiu. Você consegue ler aí? Consigo. Vocês notam uma comunicação global mais não violenta com o passar do tempo? Ou vivemos um tempo em que a comunicação está ficando cada vez mais violenta? Qual a perspectiva de vocês? Perfeito, Vini, ótima pergunta. Eu sinto que a comunicação está ficando mais violenta, sobretudo pela utilização da internet, das redes sociais. Então, eu acho que nunca houve um momento como esse que a gente está vivendo. Por outro lado, né, as polaridades. Também tem um movimento importante de empatia, de representatividade, de vozes que antes não eram ouvidas. Então, eu sinto que talvez existam esses dois momentos bem intensos acontecendo agora, né? Eu sinto que a comunicação não violenta, se ela me ensinou uma coisa, foi que a gente pode trabalhar com o e não necessariamente com o ou. Né? Sim, boa. Eu não tinha pensado por esse lado, assim, que agora a atenção às minorias, a atenção ao conflito é mais forte, né? Uhum. Então, a comunicação não violenta, ela chega como uma forma de fazer uma ponte entre a polarização, que por um lado está muito, né? Polarização extrema é uma redundância, mas tem essa polarização acontecendo e, ao mesmo tempo, tem uma necessidade de como atender as minorias, de como aproximar as pessoas. Então, funciona como uma ponte. Perfeito. E aí você usou aí uma palavra bacana que tem uma parte do livro que diz o seguinte. Tem até um livro já com esse nome, que diz o seguinte: palavras são janelas ou palavras são paredes. Né? No caso, palavras são pontes. Então, com a forma e a colocação, a escolha de palavras que a gente faz, ajuda a gente muito a melhorar. Então, por exemplo, a comunicação não violenta, ela também é um desenvolvimento de um novo repertório. Um repertório não só de palavras, mas também de percepções
do que a gente traz aqui dentro. Vamos passar para os 4 passos? Fazer aí. Vamos. Eu não posso mandar coraçãozinho aqui pra você, então bater palma. Tá, calma, eu não sei. Também. Ok. Acho que não tem jeito, não. Né? Seria um pouco egocêntrico se eu pudesse mandar corações na minha própria live. Ficaria uma coisa alta, mas tudo bem também. Eu acho legal a gente se amar, tá tudo certo. Importante entender que sempre fazemos escolhas e cada escolha traz consequências. A vida é feita disso. Sempre escolhemos e lidamos com os resultados. Estar consciente é fundamental. English 7. Ao mesmo tempo... Tá vendo aí, Joy? Tô. Ao mesmo tempo que existe uma grande liberdade que permite que algumas pessoas se expressem de forma mais violenta, também existe, pela mesma liberdade, maior espaço de fala e maior autoconsciência. Exatamente. Nossos buddies estão mandando corações. Gente, vocês são as melhores pessoas. Maravilhoso, tô amando. Mas aí a gente vai falar sobre os passos, Vamos. porque eu preciso saber como me comunicar não violentamente. Assim, eu tô aqui por interesse próprio. Vai lá, Carol. Então vamos lá, atenção. Primeiro passo. Observar. E eu queria dizer parabéns para mim mesma, porque este bilhete está espelhado. Eu escrevi de trás para frente. Pois é, tô chocada, porque o livro aqui ficou errado. Muito bem. Quando eu fiz a live com a Carla Délia, do Save Me Teacher, eu não tinha sacado ainda isso. Aí você escreveu, você fez... Como é que você fez? Você colocou um espelho assim e escreveu ou foi? Ora, ó. Nossa, chocada. Parabéns. Agora vamos observar. Pessoas sérias. O primeiro passo da comunicação não violenta é a observação. Observar sem julgar. E olha que difícil. Julgar é uma coisa tão impossível quanto... Vocês se lembram, amiguinhos? Impedir que as nossas unhas cresçam. Então, impossível. Vamos dar um exemplo? Você tem um aluno. Vamos dar um exemplo de professor, tá bom? Beleza. É difícil. Você tem um aluno que toda hora pega o celular para mexer na hora da aula, né? Quem nunca? Olha pro aluno e você já quer falar o quê? Você não liga para minha aula. Você não gosta da minha aula. Tem coisa mais interessante para fazer aí. Então, olha que interessante. Mais do que dominar a técnica e dicas para se comunicar não violentamente, é desligar o automático violento. Porque a gente é muito bom na comunicação violenta. A gente tem muitos anos, muitas décadas aqui na Terra se comunicando violentamente. Sim. Então, não tem muito segredo, não. Então, vamos lá. O caso é esse. O aluno está lá na sua aula, mexendo no celular. Aí você vai observar, certo? Sim. Observar sem julgamentos. Aí você vai falar assim, olha... Qual que é o nome do aluno? Johnny. Olha, Johnny, eu tô vendo que você tá mexendo no seu celular. O Johnny, que também é expert em comunicação e escuta violenta, possivelmente vai fazer assim. Nossa, teacher. Ai. Mas a gente vai se segurar. Ei, Carol Dolinski. Hello. Mas a gente vai se segurar. Então, Johnny, tô vendo que você tá mexendo no seu celular. Então, nesse primeiro passo, eu não tô julgando. Johnny não é desatento. Johnny não é preguiçoso. Johnny não está fazendo isso para me irritar. Ok? A gente precisa sair do centro da galáxia, gente. Não tem como. Nem tudo gira ao redor do nosso próprio umbigo, né? É uma coisa criança, Piaget, segunda fase, whatever, entendeu? Eu faço assim, eu sumi, porque eu não vejo o mundo. Não. Fase pré-operatória, eu Isso. acho. Não me engano. Então, o primeiro ponto, observar sem julgar. Então, eu digo o que está acontecendo, né? Então, eu descrevo o que eu estou vendo. E aí, eu desligo os meus julgamentos, eu desligo os meus adjetivos, eu desligo as minhas suposições. Primeiro passo,
Observar sem julgar. Beleza. Ok. Vini, observar é muito importante para evitar cair no confirmation bias. A gente acaba enxergando, em um olhar rápido, aquilo que já achamos, pensamos ou sabemos. Estamos autossugestionados. Perfeito. Total. Então, primeiro passo, coleguinhas, qual é o primeiro passo? Quem vai escrever aí? Primeiro que escrever nos comentários ganha um beijo virtual. Qual é o primeiro passo? Violenta. Eu vou escrever, hein? Vamos lá, ninguém com beijo virtual. Tudo bem, gente, eu dou uma bala. Nossa, não foi. Ah, ó, Felipe. Felipe ganhou uma bala, vai ter que vir para Belo Horizonte buscar. Observar. Olha, todo mundo. Beijos. Vou ajudar, vai. Vai. Gente, com a chuva de observar, muito bem. Observar sem julgar. Sim. Dri, Soraya, Johnny, todo mundo. Isso pra gente que é professor é muito importante também, pra gente evitar criar rótulo para os alunos, né? Porque o que a gente... É muito fácil falar, ele é preguiçoso, ele é desatento, ou ele é irresponsável. O primeiro reflexo é julgar, realmente, porque é muito mais fácil do que só observar. Não, ele tá no celular, ou ele tá... Olha, o Felipe já tá vindo. Oba. Ou, não sei, fazer uma observação sem julgamento. Sabe, o rótulo positivo, ele também marca a pessoa, ou marca o aluno, do tipo, isso não é do seu feitio, Jack. Você é tão inteligente. Aham, total. Então, primeiro passo, observar sem julgar. Uhum. Segundo passo. Sentimento. Sentimento. Você pode perceber que o gerenciamento de espaço ficou um pouco comprometido, visto que eu estava escrevendo de trás para frente. Okay. Sem julgamentos, Carol. Ai, obrigada, Joy. Igual a gente combinou que você ia falar mesmo. Obrigada. Sentimento. O segundo passo é um sentimento. E eu sinto que é uma frase que a gente é muito acostumada a dizer. E, em geral, a gente não deve sentir que. Pois nesse passo da comunicação não violenta, o sentimento, ele é meu. Uhum. Ele é gerado por mim, pelo meu sistema, às vezes por alguma paranoia, por algum trauma. Eu observo que você... Obrigada. Foi bem perspicaz o seu... Tá vendo? The LT Academy não disse que eu planejei mal, não disse que eu fui apressada, não disse que eu fui desorganizada. Parabéns, gente. Tá muito bom isso aqui. Então, agora, essa questão do sentimento precisa ser um sentimento que eu me responsabilize. Porque é muito comum a gente dizer, eu me sinto julgada, eu me sinto inadequada, eu me sinto ameaçada, eu me sinto... Ou eu sinto que o Johnny... É Johnny, nosso aluno? É, Johnny. Eu sinto que o Johnny quer me irritar. Eu sinto que o Johnny está fazendo isso porque ele não gosta de mim. E essa é a hora que eu acho que é onde a gente mais cresce como pessoa, porque a gente deixa de ter, mais uma vez, essa história de fulano me intimida, fulano me deixa nervosa. A gente fica nervoso, a gente se sente intimidado. Por quê? Tenho algum roxo aí no meu campo emocional, tenho um trauma, tenho uma dificuldade, tudo certo, vou na minha terapia, vou trabalhar isso lá. Tá lindo. Hashtag terapia para todos. Eu faço, você faz, todos devem fazer. Então, assim, eu acredito que esse é o momento que a gente se responsabilize por um sentimento. Então, Johnny, eu tô vendo que você mexe no celular, você tá mexendo no celular durante a aula, e quando você mexe no celular, eu me sinto frustrada. Exatamente. Assumir a responsabilidade pelo seu próprio sentimento, né? Uhum.
Porque às vezes o externo realmente provoca alguma coisa. Eu lembro que você falou na sua palestra sobre scabs and bruises. Check for scabs and bruises. Que é realmente conferir onde que tá a feridinha, que tá cutucando. Isso é minha responsabilidade. Isso também vale para os relacionamentos pessoais, né? Perfeito, porque a gente carrega bagagens, né? Felizmente, senão seríamos robôs. Não é Sim. isso? Marta, tudo Dá depende uma... das crenças que carregamos. Isso mesmo. Cada um vem com um código, né? Cada um vem com um histórico diferente. English said. É importante saber diferenciar as ações do autor das ações. A gente tem a tendência de punir ou julgar a pessoa pelas suas ações. E isso pode vir a ser violento ou maldoso. Perfeito. The LT Academy. Sim, o problema é o comportamento, não o aluno. Assim como o médico repudia a doença, não o paciente. Perfeito. Boa. Tem que ser tratado. É isso mesmo. Temos dois Nossa, passos? brilhou nessa analogia aí, hein? Foi boa? Foi boa? Sim. Sobre a expressão eu sinto que, eu acho que ela é um pouco... É uma forma disfarçada de dizer eu acho que, né? A Sim. gente manipulou a linguagem achando que está se responsabilizando pelo seu próprio sentimento, mas não é bem assim. É bem uma forma disfarçada de dizer a mesma coisa de sempre. E é tão tentador, né? Jogar para o outro a responsabilidade dos nossos problemas e dos nossos sentimentos. É tentador. A gente se fazer de vítima é delicioso. É igual o Homer Simpson fala, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. É meio isso mesmo, a gente faz isso demais. Então, nós temos até agora os dois primeiros passos, certo? Uhum. E o Bora lá, terceiro? revisando. Primeiro passo, observar. Segundo passo, quem vai falar? Cadê? Cadê a chuva de segundo passo? Você vai ter que oferecer mais uma bala, eu acho. Oh my God. Já sei que eu vou oferecer. Um pacote. Aí, veio. Sentimento. Oferecer um limão. Gabriela. Gente, limão caputa. Beleza. E o terceiro? Vamos lá. Terceiro passo. Necessidade. Em geral, a gente... Em geral, a gente sente o que a gente sente porque existe uma necessidade que não está sendo atendida. Ok? A gente sente o que a gente sente porque tem uma necessidade que não está sendo atendida. Então, quando o Johnny mexe no celular na minha aula e eu observo que ele está fazendo isso, eu me sinto frustrada. Eu me sinto frustrada e eu sinto o sentimento, porque ele é meu. Por quê? Eu tenho uma necessidade de me saber relevante, de me saber interessante, de entender que a minha aula, que o meu trabalho faz diferença na vida das pessoas. Então, eu me sinto frustrada porque uma necessidade não está sendo a minha necessidade de me sentir relevante, de me saber relevante, não está sendo. E olha, Eu tinha grifado um negócio aqui sobre isso, sobre necessidade. E eu não achei, mas é basicamente que a base de toda relação humana, de toda comunicação é transmitir uma necessidade. perfeito. E muito alheio a essas necessidades. Sim. E o que eu acho desafiador também é a gente identificar qual que é a nossa real necessidade. Então a gente fala assim, mas o que você quer com isso? Onde que você quer chegar? Aí quando a gente para pensar, fala, eu não sei. Então se a gente não consegue identificar, se a gente não tem esse autoconhecimento, como que a gente vai conseguir se comunicar com eficiência e com, né, e sem violência? Se nem a gente sabe o que quer. E existe um olhar para dentro aí nesse momento. A Marta está dizendo, acho que necessidade é instintivo. Sim, pode ser instintivo. E isso não nos desobriga desse exercício de olhar para dentro e de criar esse vocabulário,
criar esse repertório de palavras um pouco mais sofisticado, e aí eu uso a palavra gourmetizar as nossas necessidades, porque eu vou olhar para dentro e eu vou tatear ali e vou dizer, ok, isso aqui é uma necessidade de relevância, isso aqui é uma necessidade de afeto, é uma necessidade de ser cuidada, é uma necessidade de me sentir importante, é uma necessidade de ser o centro das atenções, é uma necessidade de me sentir útil. Sim. Então, inclusive... Sempre tem uma necessidade subjacente ao que a gente tenta comunicar, né? Perfeito. Eu vou compartilhar depois uma lista de necessidades e sentimentos que a gente usou lá na Talk, para quem quiser usufruir aí e compartilhar. E aí, numa das palestras do Marshall, ele fala uma coisa muito interessante, quando ele faz a dinâmica da girafa e do chacal, que pode ser um assunto para uma próxima live. Eles falam o seguinte, que uma pessoa chega com uma demanda de amor. Então, a pessoa diz, eu preciso de amor. E aí a outra pessoa diz, que interessante. Amor para você é uma necessidade. Amor para mim é um sentimento. Então, eu fiquei... Trouxe os puppets, tá? Que estão aqui. Sim. Então, para algumas pessoas entendem o amor como um sentimento. Outros entendem como uma necessidade. Então, quando fala, eu preciso ser amada, eu tenho uma necessidade de ser amada. Tá, vamos gourmetizar, vamos investigar com um pouco mais de vocabulário novo. Que necessidade é essa? O que é ser amado para essa pessoa? Eu quero ter alguém em casa quando eu chego, eu quero alguém que responde as minhas mensagens, eu quero alguém que cozinha para mim, eu quero alguém que senta e me escuta. Vamos aprender, gente, a ser um pouco mais específico nas necessidades. A gente olhar para dentro e entender um pouquinho mais o que a gente sabe de si, o que a gente ainda precisa entender, porque senão vira um rolê de culpa e de demanda louca, né? Que a gente não vai conseguir chegar no outro. Sim, nossa, faz todo sentido isso de ser mais específico, assim, de saber dar nome. A minha psicóloga falou que assistia a live depois, mas ela sempre fala isso, o que é exatamente, assim, qual o nome disso? A gente tentar ser mais específico, a gente consegue comunicar melhor qual que é a nossa necessidade. E aí eu acho que vem o quarto já, né? Tem o quarto. Vamos Tem revisar. a ver com o quarto passo. Vamos revisar os 3. Vai, pessoal. Vamos lá, revisando os 3 primeiros passos. Primeiro, eu vou ler então. Uma vez eu vi um vídeo da Monja Coen, ela é ótima, que ela dizia que nós muitas vezes agimos com as nossas próprias crenças interiores, que alimentam crianças interiores, desculpa, que alimentam expectativas em relação aos outros e quando não as têm, vem frustração. Por isso que acho que a inteligência emocional e a comunicação não violenta andam tão juntas. Sim. Depois, manda pra mim, Rê, qual que é esse vídeo. Amanhã eu vou tentar compartilhar as coisas que a gente indicou aqui. Para todo mundo ter acesso. E aí? Mandaram? Sim. Então vamos. Vamos. Quarto passo. Então, eu observei sem julgar. Eu disse, Johnny, estou vendo que você está mexendo no celular durante a minha aula. Quando você faz isso, eu me sinto frustrada. Porque eu preciso saber que a minha aula é interessante. E aí, o quarto passo e último é o pedido. Uhum. O quarto passo é o pedido. E esse pedido, ele merece muito cuidado, muita delicadeza, porque é muito comum que a gente apresente ele como demanda. E quando a gente... Qual é a diferença? E quando a gente fala sobre demanda, a gente só tem 2 opções que a gente pode esperar do nosso interlocutor: obediência ou rebeldia. Então, eu quero que ele me obedeça, porque vai ter uma punição, ou uma rebeldia. Não pode virar uma ordem. Exatamente. E aí eu vou usar a frase maravilhosa, que vai merecer uma tatuagem, desse livro aqui, da Elisama Santos, baseada na CNV, que é a Educação Não Violenta,
que é o seguinte, eu falei isso, estava escrito lá no quadro atrás da minha talk. Obediência mata a responsabilidade. Uhum. A obediência mata a responsabilidade. Se eu não entendo de onde está vindo aquele pedido, e às vezes você está trabalhando com uma criança muito jovem ou com uma pessoa, você não vai fazer isso de uma forma robótica. Isso vai estar internalizado. Quando eu chego a fazer o meu pedido, de repente eu nem verbalizei tão precisamente os 3 passos anteriores. Mas dentro de mim eu sei de onde que eu estou vindo. E aí o pedido já sai com uma intenção mais de pedido mesmo, né? E não de demanda. Então, Johnny, quando você precisar olhar no seu celular, você pode sair da sala, não tem problema. Uhum. E aí, desfaz-se uma relação de poder que às vezes se coloca aí nas relações. Então, o professor, ele quer manter a autoridade, ele quer ser malvado, ele quer mostrar quem é que manda. Meu amigo, minha amiga, a única coisa que você vai conseguir fazendo isso é substâncias horríveis no seu fígado. Não vai, você vai se sentir poderoso por 2 segundos. E aquela necessidade, a necessidade do professor de ser atendido, de entender que a aula é interessante, ela não vai ser satisfeita, né? Porque a reação automática do Johnny é de defensiva, é de agressão. É muito difícil a gente conseguir o que a gente quer sem fazer um pedido. Perfeito. Ao invés de fazer, né, fazer uma demanda ao invés de um pedido. E olha que coisa mais objetiva, né? Quer dizer, Johnny, você está mexendo no seu celular durante a aula e quando você faz isso, eu sinto que a minha aula não está interessante, né? Talvez fosse bacana você atender o celular lá fora. Não tem problema, né? São as reações mais primitivas mesmo. E o Johnny, talvez a escuta dele ainda esteja muito violenta e ele pode reagir mal aí no primeiro momento, né? É o instinto aí, ó. Fight or freeze. Então, não espere que a partir do momento que você domina os 4 passos, a pessoa vai saber te escutar e vai fazer o que você quer. Isso é um exercício. Nem tudo a gente vai usar comunicação não violenta, né? A gente tem nossas TPMs, a gente tem nossas questões. Então, existe um momento de treinamento. É um treinamento interno e externo. Você leu o Vini aí, Joy? Oi? Você consegue ler o Vini aí? Deixa eu ler. Observar sem julgar. Eu tô lá em cima ainda, porque parei de rolar o negócio. Calma. Eu vou confessar que eu tô com medo de ficar tocando na tela e de repente eu encerrar a live sem querer. Existiria um estágio... Cadê? Entre a necessidade e o pedido no qual os 2 indivíduos podem esclarecer qualquer mal-entendido? Vamos supor que o Johnny está mexendo no celular porque está fazendo anotações. Perfeito. Ele escreveu mais, eu não estou conseguindo ler. Ao explicar como me sinto e o que observo, eu abro a possibilidade de esclarecimento que pode alterar meu pedido. Não? Sim. Sim. Eu acho que porque é uma comunicação, né? Assim, 2 vias. Exatamente. Eu canto, né? Cantei canto ainda num coral durante muito tempo e o maestro falava que tinha um cantor específico que ele achava que estava sempre bravo, porque ele prestava atenção assim, ó, no ensaio. E ele tinha certeza que o cantor não estava entendendo o que estava sendo feito. E depois a gente só descobriu que o cantor precisava de óculos. Muda bastante o pedido nesse caso, né? Sim. E aí, dependendo da resposta do Johnny e do cantor, a gente consegue ter mais facilidade em ser empático também. Perfeito. Se o Johnny estivesse fazendo anotações, mudaria, porque a minha necessidade já estaria sendo atendida. Perfeito. E né? Isso a gente vê na Brené Brown, né? Nesse programa dela do Netflix, que eu deixo aí também indicação, ela fala muito assim, vamos se acostumar a recontar a história. Vamos recontar a história. Peraí, o que eu tô vendo é isso. Tô vacilando? É isso mesmo? Uhum. Então, assim... Tem uma atenção muito grande nesse livro, sobre, na paráfrase, de escutar e repetir parafraseando, para ver se realmente eu entendi o que a outra pessoa quis dizer. Perfeito. E a gente tem isso no ensino de idiomas, né? A gente tem formas de check meaning, assim. Uhum. Check understanding. É isso. Só tô vendo minutes, não tô vendo quantos minutes. 5 minutes. Então vamos começar a encerrar.
Vamos revisar os 4 pontos? Passa rápido, né? Te falei. Sim, super. 4 pontos. Primeiro ponto, Observar. observar. Vou falar eu mesma, hein? Vai. Segundo ponto, sentimentos. O terceiro ponto, necessidade, identificar a necessidade real. E o quarto é fazer um pedido. E para isso tudo a gente precisa trabalhar a nossa escolha de linguagem, tentar ser mais específico, Treinar isso. tentar não julgar. É isso? Isso É mesmo. um bom ponto. A escuta também, ela é trabalhada, né? Talvez. Johnny, percebo que você está usando seu celular em sala e isso me deixa desconfortável. Posso te ajudar? Acho bem gentil. Não acho muito violento. Te deixa desconfortável. Você não disse que Johnny está te fazendo ficar desconfortável. É por aí mesmo, né? Você Como está você sendo... sente. Ok, acho que me parece bom isso aí. Às vezes a gente se põe na defensiva e com isso fazemos o próximo também que se feche. A gente só vai saber o que o outro quer se nos abrirmos genuinamente ao próximo. Gente, e a vulnerabilidade, né? A palavra de ordem. Honestidade, vulnerabilidade, a gente não ganha nada, é uma ilusão. É uma ilusão do ego, é uma ilusão. Né? É. Total. Então, talvez a live acabe espontaneamente, mas, Joy, fala Eu comigo. acho que a gente pode encerrar, porque tem, assim, 1 milhão de coisas ainda para falar, né? Sobre escuta, principalmente. A gente falou muito sobre como se expressar, mas sobre como escutar a gente não falou. Talvez a gente possa fazer uma segunda live para entender. Domingo, partiu! Domingo que vem tem mais e é com o Bruno, do ELT Academy. A gente vai falar sobre motivação. Oi? Faz o jabá. Domingo Pois é, a gente vai falar sobre motivação e recompensas. Tem muito a ver com isso que a gente falou aqui também. Acho que vai se conectar legal. Ele falou aí sobre dar balas e limões, que a gente vai falar sobre isso semana que vem. Olha, que bom, gente. Pessoal, ó, faz outro, parte 2. Vai merecer, hein? Vini, muito, muito bom. Aline! Hello, Aline. Great live, girl. Super thanks. Gente, nada muito disso bom. seria sem você. Adorei. Agradecer a todo mundo aí nesse domingo que preferiu a gente ao Fantástico. Ótima escolha, diga-se de passagem. Eu vou tentar amanhã fazer um post com as indicações do livro que alguém indicou aí, do psicanalista, o vídeo da Brené Brown. Vou tentar deixar algumas dicas para a gente poder se aprofundar mais no tema. E querendo conversar também, manda mensagem para Carol, para mim também. Uhum. Carol Romano Education é o perfil dela. Beleza? Agora tem que saber como é que salva esse negócio. Ele vai ficar salvo nas suas stories por 24 horas. Mas é automático? Dizem que é. Vou tentar. Se der errado, fazer o quê, né? Tem coisas que são efêmeras. Tem um... Ai, que bom que você teve aí, Bel. Querida demais. Vou fazer Ai, gente, adorei. Vamos. Eu vou fazer Eu não tô conseguindo baixar os comentários. Eu tô muito bolada com isso. Quando Vamos lá, Great Live. Ah, é, para salvar. Isso mesmo. Tem que colocar para salvar? É onde? Ele vai aparecer, ela vai fechar, aí a gente vai ficar broken hearted e aí tem um botão para salvar. Você vai ver. Ah, tá. Tem aqui um botão de encerrar. Na hora que eu clicar, deve aparecer a opção de salvar ou não. Né? Primoto! Ai, que delícia, gente. Esse tanto de gente, olha. Isabel, fui na sua talk também. Vamos fazer uma live comigo. Vamos fazer, Isabel. Marca a live com a Joy, por favor. Precisa. Isabel, vamos fazer uma live sobre aulas particulares. Faça. Deal? Faça. Ai, tá 19 segundos, tá aparecendo assim que tá acabando. Ai, que desespero. Então, aqui, ó, esse é o meu terceiro olho do limão. Quando a vida te der um limão, faça descascar os abacaxis da vida. Ou uma torta de limão, ou beba com tequila.